Bom dia, amores! Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho que Deus falou muito ao meu coração e eu precisava vir aqui compartilhar com vocês, já que o intuito desse canal é compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus faz na minha vida. E, gente, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, fala assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, o que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? É com essa palavra que eu quero testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Há 7 anos atrás, há 7 anos atrás, a Esther era uma bebezinha. Eu tinha somente 2 filhos, naquela época, e eu não tinha condição de comprar uma camiseta branca. Eu não tinha condição, que é uma das mais básicas, Eu não tinha condição, gente, eu não tinha. As prioridades naquela época era só a casa. Acredito que todas as fases a gente dá sempre prioridade para aquilo que a gente vai consumir dentro do nosso lar, como energia, gás, comida, para depois a gente gastar com as outras coisas. E naquela época as coisas eram ainda mais difíceis. Eu trabalhava num banho tosa, eu não trabalhava como influenciadora, expondo um pouquinho da minha rotina pra vocês e falando um pouquinho da minha vida. Eu realmente, eu ganhava muito, muito, muito pouquinho e todo o dinheirinho que a gente ganhava era prioridade pra casa. Tanto que eu não tinha condição de comprar um batom, uma camiseta e tudo que a gente conquistava era pra poder o gasto da casa e compra pras crianças, E, gente, eu fiz uma oração naquela época que eu creio que isso abriu muitas outras portas que hoje em dia eu tô vivendo. Naquela época eu fiz uma oração e eu falava: Senhor, eu não tenho nada, mas diante dos testemunhos que eu tô ouvindo por esses dias, eu senti vontade e o desejo de te pedir: dai-me roupa, dai-me o que vestir, eu sei que eu não tenho que me preocupar, assim como a palavra do Senhor fala. A gente não tem que se preocupar, a gente tem que simplesmente descansar no Senhor. Naquela época eu orei e eu tentei descansar. Porque quando a gente faz uma oração, quando a gente está passando pelo processo de dificuldade, de falta de muitas coisas, a gente acaba não conseguindo descansar. Eu sofri muito, porque Deus não ouviu minha oração naquele tempo. Passou 7 anos. 7 anos. Não foi 7 dias, não foi 7 meses, foram 7 anos. 7 anos depois daquela oração que eu fiz pro Senhor. E, gente, foi algo assim surreal. Demorou, mas Deus fez. Então eu queria que através dessa palavra, desse testemunho, fortificasse você nesse dia, porque às vezes a gente vai orar para Deus e não vai acontecer no momento que a gente quer, não vai acontecer na hora que a gente está necessitado daquilo. E simplesmente Deus fez muito mais, infinitamente mais daquilo que eu sonhei, daquilo que eu desejei. Hoje em dia, ele me abriu uma outra porta, de um trabalho, que é esse que eu faço aqui como influenciadora, eu trabalho dentro da minha casa, mas ele abriu outras portas onde vem parcerias, E Deus, ele encheu o meu guarda-roupa. Gente, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Tanto que depois que a gente conquistou o quarto, que a gente reformou da minha casa, o quarto de casal, meu marido ainda falou assim: vamos fazer um guarda-roupa bem grande, pra você poder colocar suas bolsas, sapato e roupa e vestido. Eu falei: como que eu vou fazer um guarda-roupa tão grande se eu só tenho 2 vestidos, se eu tenho umas roupas super feias, desbotada, manchada, e aonde eu ia as pessoas ficavam olhando com aquela cara, sabe, tipo de nojo: você não está à minha altura. E eu me sentia muito mal, muito humilhada, mas Deus permite essas coisas pra tratar nosso coração, pra quando acontecer a boa obra do Senhor, a gente vê que foi a mão de Deus, E naquela época as pessoas me olhavam com nojinho, tudo, e eu falei: não, eu preciso me levantar diante disso, eu preciso confiar naquilo que Deus vai fazer. E aí meu marido na época falou: não, vamos fazer um guarda-roupa grande, vamos fazer um guarda-roupa. Eu falei: então faz o guarda-roupa grande. Eu tipo assim, sabe quando a gente fala assim: eu creio em Deus, mas meio que duvidando, sabe? Não posso mentir pra vocês, gente, porque eu não tinha por onde chegar roupa, eu não tinha condição de comprar roupa. Como que eu ia fazer um guarda-roupa profético, grande, se eu não tinha condição de encher? Mas mesmo assim, mesmo duvidando em alguns momentos, eu entreguei pra Deus. Falei que seja feita a vontade dele, E a gente fez o guarda-roupa logo depois de alguns anos, depois da reforma do quarto, começou a aparecer as parcerias de roupa. Não foi de repente que tudo aconteceu e que Deus encheu meu guarda-roupa. Foi dia após dia. Nesse tempo,
né? Depois de 7 anos da oração que eu fiz, do propósito que eu fiz ao Senhor. E, gente, uma coisa que eu preciso falar também nesse vídeo, que eu até tava me esquecendo, é que nessa oração que eu fiz, né, há 7 anos atrás, quando eu entreguei tudo pra Deus, eu também entreguei algumas peças de roupa que não agradavam o Senhor. Algumas, gente, eu cheguei a rasgar e tacar fogo. Ah, mas você fez isso? Fiz. Porque aquilo que não servia pra mim, não servia pra outros. E outras peças que também, que eu creio que ia dar certo pra outras pessoas, eu passei adiante, né, pra quem usava aquele tipo de roupa. Mas as outras, muito assim, que o Espírito Santo falou no meu coração, eu rasguei, taquei fogo e não pensei 2 vezes. Porque aquilo que o Senhor nos pede, a gente tem que entregar sem questionar e sem fazer perguntas, simplesmente confiar. Então, assim, quando as pessoas hoje em dia olham e falam, nossa, você tem tanta roupa, não sei o que, elas não sabem o preço que eu paguei lá atrás, 7 anos atrás, quando eu tirei as coisas que não agradavam o coração de Deus, porque eu me vestia muito vulgar, sabe? Eu queria chamar a atenção e eu colocava as peças mais curtas para chamar a atenção, tanto de quem fosse, seja homem, seja mulher, eu queria chamar a atenção, eu queria me sentir bonita, né, coitada, achando que aquilo que ia me fazer sentir bonita. E não, é o brilho do Espírito Santo que nos faz sentir bem com a gente mesmo. Então naquela época eu entreguei tudo por tudo, né, e eu esperei. Mesmo teve dias que eu, igual eu falo pra vocês e abro meu coração, teve dias que eu cheguei até a duvidar, eu falei, não tem como, é impossível. Como que vai acontecer essa mudança, sendo que eu não consigo, eu não tenho condição de comprar e encher meu guarda-roupa. Gente, hoje em dia, vamos ser bem realistas. A gente já sabe que as coisas estão bem caras. 7 anos atrás as coisas estavam caras também, né? Não igual hoje em dia, mas estavam também. Então eu dava prioridade sempre pros meus filhos, pra casa. E aí meu marido falou, não, vamos fazer o guarda-roupa, fizemos o guarda-roupa, passou alguns anos ainda, começou a pingar algumas parcerias e começou a enviar algumas roupas pra mim. Na época que começou a chegar e pingar, Deus, ele testa o nosso coração até o último momento, tá? E eu falava assim, gente, mas essas roupas, eu não sei se combina comigo. Mas mesmo assim, o Espírito Santo falava, seja grata naquilo que eu tô te enviando. E eu, sabe, eu agradecia, ficava meio assim, mas eu usava mesmo assim. E aí, foi prosseguindo a vida. Depois, gente, abriu outras portas de outras empresas muito grandes que eu nunca imaginei fazer parceria. E eles falavam, escolhe roupa, escolhe roupa, escolhe roupa. E a gente fazia isso, né? Era uma forma de trocar o meu serviço com as peças que eles me mandavam. E eu vou falar uma coisa pra vocês, Deus não só mandou a roupa, como ele mandou também o calçado. Deus me mandou também maquiagem, então assim, e também mandou os produtos de limpeza pra cuidar das roupas, sabe? Deus, ele faz muito mais do que a gente sonha. Porque assim, ele podia ter escutado só a oração que eu fiz, que era das roupas, de me dar roupa. Gente, ele encheu meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa, eu sempre tiro, sempre passo pra frente, mas meu guarda-roupa, hoje em dia eu posso falar qual roupa eu vou, sabe? Eu tenho peças pra escolher, eu tenho blazer, eu tenho calça, eu tenho sapato, eu tenho vestido. Então assim, Deus, ele fez muito mais, porque ele me deu roupa, sapato, ele me deu muita coisa, ele me deu maquiagem, coisa que nem é meu nicho trabalhar falando de maquiagem, e ele me deu maquiagem. Aí você fala, como? Não sei. Deus faz o impossível acontecer. E assim como ele fez na minha vida, eu creio que ele vai fazer na sua também. Então, se por algum motivo você tá duvidando, você tá questionando, você tá tão chateada com tudo que tá dando errado, aparentemente, na sua vida, entrega para Deus esse dia, essa oração, aquilo que realmente está no desejo do seu coração. E às vezes pode ser que para alguns seja fútil, mas Deus, ele não é Deus de futilidade. Deus, ele é Deus de detalhe. E ele faz muito mais daquilo que a gente sonha. E ele dá aquilo que a gente tem vontade. Só que não é no nosso tempo. Não é na nossa hora. Não foi quando eu orei, quando que aconteceu. Não, foi depois, 7 anos depois, gente. Foi muitos anos. Mas hoje em dia eu vivo, assim, algo sobrenatural. É surreal que eu vivo. Porque às vezes, toda vez que chega, sabe, o Espírito Santo faz questão de me lembrar daquilo que eu não tinha, daquilo que eu não podia. E hoje em dia eu tenho muita gratidão com cada vestidinho, com cada blusinha que chega. Eu glorifico o nome do Senhor porque eu sei que eu não podia e Ele fez na minha vida. E nessa época, gente, nesse tumulto todo de espera, de processo, de espera de Deus, eu fui convidada para participar de um programa no SBT que a Minuano me chamou para poder falar dos produtos deles. E, gente, nesse tempo eu só tinha 2 casaquinhos de lãzinha que eu tinha comprado porque eu não tinha nada. E só que tava subindo degrauzinho, dia após dia. E aí eu comprei 2 casaquinhos, eu não tinha calça jeans na época. E aí, o que eu fiz?
eu tava num processo de... Porque vira e mexe eu fazia esses propósitos aos pés do Senhor, de entregar algumas coisas. Nesse tempo eu falava, Deus, eu tô num propósito de tantos meses, tá? Só tô resumindo aqui. E eu não vou comprar nada. E nessa época eu fui convidada para participar desse programa. Nessa época que eu poderia ter comprado alguma coisa para mim, eu não podia quebrar o voto que eu tinha feito para Deus, né? Pro Senhor. E aí que começou a minha luta. Eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou num programa de televisão se eu não tenho nada de roupa? Eu não tenho nada. Eu só tenho 2 casaquinhos que eu comprei recentemente, porque tava época de friozinho e, né, em São Paulo tava frio. O que eu ia fazer? Aí que eu tive que me virar, pedir para minhas irmãs, sair pedindo roupa emprestada para levar para São Paulo para participar do programa. E quando eu cheguei lá no programa, gente, tava todo mundo tão bem vestido, tava todo mundo tão linda, tão maravilhosa. Tinha ido no cabeleireiro, feito aqueles cachos, aquela coisa toda, aqueles vestidos maravilhosos, sandália, papapi, porque ia aparecendo na televisão, né? E eu, gente, com roupa emprestada, com o casaquinho que eu tinha comprado, parcelado, tava eu lá, casaquinho marrom, nunca vou esquecer, esse casaquinho é profético, gente. Eu apareci na televisão com ele. Ai, meu Deus do céu. Meu povo, eu só sei que, assim, foi algo, assim, surreal e sobrenatural. Eu fui com a roupa que eu tinha, mas eu pedi muito pra que Deus, eu falei assim, Senhor, eu não tô indo tão bem vestida como eu queria. Eu tô renunciando tudo que eu gosto, porque eu fiz um voto com o Senhor e eu não vou quebrar, porque eu fui convidada pro SBT. Eu vou do jeito que eu posso, do jeito que eu tenho, e é assim que eu vou. Mas eu quero que a tua presença vá adiante de mim e que eu sinta a tua presença em todo momento. Porque eu sei a luta que é pra mim falar em público e eu tenho muita timidez. E eu senti a presença de Deus em cada detalhe naquele palco, gente. Enquanto os diretores tinha muita gente lá, eu sentia a presença de Deus. Então, assim, eu não fui tão bem vestida quanto as outras mulheres que estavam, né, participando, mas eu sentia que eu carregava uma presença imensa sobre mim. E é isso que me deu força pra mim trabalhar, pra mim fazer o que eu fiz. E todo mundo, todas as meninas me mandavam no Instagram na época, no YouTube, falava, meu Deus, eu vejo o brilho do Espírito Santo em você. Então, assim, só de eu falar eu já me emociono, porque foi algo surreal. Eu não imaginei que eu ia fazer aquele programa, eu não imaginei que eu ia participar, né? E que Deus, ele ia, por mais que eu estava simples no vestir, Deus, a presença de Deus foi tão imensa que valeu a pena. Eu não trocaria por um vestido maravilhoso, esplêndido demais. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Independente da situação, do que você esteja passando, se você entregou algo para o Senhor, persista, continue, não pega de volta, porque vai valer a pena. Se eu tivesse pego de volta, talvez eu não teria tido a presença do jeito que eu tive, tão forte, tão intensa. A gente precisa matar o nosso eu para que Deus venha crescer, sabe? E a gente só consegue fazer isso quando a gente entrega as coisas que a gente gosta. Naquela época eu me senti um pouco humilhada, sabe? Porque as mulheres olhavam meio que assim, né? E eu de tênis, calça jeans emprestada, blusa embaixo emprestada. A minha mala quase toda foi toda emprestada, né? Peguei tudo das minhas irmãs porque eu não tinha condição nenhuma de comprar. E eu também não queria quebrar o voto que eu tinha feito com Deus. Então, assim, eu queria realmente te dar força para você persistir nesse dia e que ele faz tudo muito mais do que a gente sonha. Só que não precisa se preocupar com o que vestir, com o que comer. Eu sei que quando tudo tá faltando, a primeira coisa que faz é se preocupar. Mas entrega para Deus esse dia, que Deus venha te dar força para você persistir e não desistir no meio do caminho, porque ele faz. Ele faz. Ele é o Deus que cumpre a promessa que ele faz. Então, se você por algum motivo tá meio na dúvida aí, será que vai? Será que não vai acontecer? Será que vai valer a pena? Vale a pena. Cada renúncia que você faz, vale a pena. Cada momento de espera, cada ano que passou, eu vi a mão de Deus. Mesmo quando as pessoas me olhavam com nojo, porque eu não tinha uma aparência tão pá, né? Porque as pessoas às vezes julgam pela aparência, mas elas não sabem aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então é isso que é o mais valioso, não é aquilo que você veste por fora, é aquilo que você tem dentro de você. Se você tem a presença de Deus, você consegue todas as coisas. Eu sempre falo isso porque é a verdade. Mesmo quando você, sabe, não tem nada à sua volta, mesmo quando tudo tá faltando, geladeira vazia, conta pra pagar, você não tem roupa, você tá doente, você tá enfermo, se você não tem a presença, você não tem nada mesmo. Aí que você não tem nada.
Então, você precisa de Deus para você poder aguentar os processos. E quando Ele te honrar, você vai ver Deus em cada detalhe. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família. Beijo grande. Eu espero que esse testemunho tenha falado ao teu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meus amores.